Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane e hoje eu vou trazer uma história para vocês, real, pessoal, do dia que a gente foi para uma praia de nudismo e a outra parte da história que acho que só duas pessoas do nosso meio sabem, que foi quando vazou uma foto de lá no grupo do bairro. Então vamos lá, contextualizando para você entender, né? Isso foi no final do ano de 2016, a gente fez uma viagem para a praia, não era a nossa intenção, mas quando a gente chegou lá estava tendo uma festa nesse lugar e a gente foi. Quando a gente chegou lá foi que a gente descobriu que para entrar teria que ter acesso a essa praia. E para ter acesso a essa praia teria que ser sem roupa. E aí decidimos ir, né? E no dia seguinte a gente decidiu voltar e passou o dia inteiro nessa praia. E nesse dia, o meu digníssimo amado decidiu fazer uma foto sem eu saber, né? Na mesma hora eu pedi para ele apagar, porque a gente já tinha tido problemas, já conhecia a história de outras pessoas que tinham vazado fotos de celular e vídeo, inclusive. Então eu tinha muito medo que isso acontecesse, né? Então já era um acordo de não fazer para não correr esse risco. E aí, nessa mesma viagem, no final da viagem, a gente foi convidado para conhecer um negócio. Inclusive, esse negócio foi a Rinode, foi assim que começou a história da Rinode. No meio da estrada, a gente encontrou uma pessoa conhecida. Inclusive, acho que ela é uma das pessoas que sabem dessa história, né? Porque ela estava comigo na hora. E a gente decidiu ir. Aceitamos o convite e na mesma hora Diogo aceitou fazer o negócio. Só que por algum motivo ele estava ocupado e no dia seguinte a gente ia fazer a retirada do nosso pedido, né? Era uma média de R$2.000 em produto, tipo uma feira de cosméticos. Era muita coisa, né? Só que na época eu estava trabalhando. Eu trabalhava numa empresa e eu seguia horário, né? Então eu tinha horário para entrar e horário para sair. E eu combinei com essa pessoa dela ir me pegar, né, pra gente fazer junto, porque eu tinha que estar junto. Um dos dois tinha que estar junto. Não sei porque Diogo não pôde ir nesse dia. Eu fui apressada porque eu tava no meu horário do expediente, eu pedi o pessoal para resolver uma coisa e voltava, mas era rápido. E aproveitar meu horário de almoço, se não me engano, fui no final do expediente, não lembro agora exatamente. Eu sei que eu tava muito apressada, porque eu tinha que voltar e eu tinha que finalizar coisas. E nessa época eu também pegava meu filho no final da escola, né? Geralmente ele sempre ficava por último, porque eu saía tarde. Enquanto eu tava fazendo esse pedido, até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas eu não sei, gente, não tem nem como explicar. Eu só acho que eu posso ter ficado com o braço, com a mão em cima do celular, enquanto fazia o pedido, enquanto digitava, não sei. Eu sei que eu tava fazendo o pedido junto com a pessoa, ela me instruindo, falando o que ia pedir ou não. E eu não peguei no meu celular, não me lembro de ter pego no meu celular. Mas não sei. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Eu sei que saiu essa foto. Saiu essa foto do meu celular para um grupo do bairro. O nome do grupo é Classe Bairros. Era um grupo tipo de comerciantes e clientes. Meu Deus do céu. E eu não lembro agora se foi eu que notei ou se foi Diogo que falou comigo, né? Mas eu lembro que ele me falou que alguém, uma pessoa do grupo, falou com ele: olha, sua mulher acabou de mandar uma foto assim, assim, assado no grupo. Ai, Jesus, gostei de lembrar. E eu acho que foi ele que me falou, porque eu tava tão apressada, querendo ir embora, querendo ir. Inclusive, aí eu não lembro se foi no caminho, quando a gente tava voltando, que ele falou comigo, ou se foi durante. Eu sei que eu lembro de ter falado com essa pessoa, né? E ter dito, você lembra de eu ter pego esse celular? Porque eu não sei como foi que isso aconteceu. Até hoje eu não entendo. E ela disse que não, também não entendeu, né? E assim,
Então, gente, o que aconteceu? Morrendo de vergonha, eu não sabia o que fazer. Se tivesse um buraco naquela hora, eu entrava e me enterrava. Por quê? Primeiro, foi eu que mandei do meu celular. Então, assim, para o meu marido compreender que eu não sabia como essa foto tinha saído, para ele confiar nisso, para ele acreditar nisso, não era uma coisa simples. E ao mesmo tempo, o que as pessoas iam pensar, o que elas iam... E aí, o que eu fiz? Conversei com ele, né? Falei o que tinha acontecido, que realmente eu não sabia o que tinha acontecido. E só pedi desculpa, né? Eu fiz um texto falando, né, que tinha sido um envio indevido, mas que eu era casada e que o meu marido sabia do que tinha acontecido, que foi uma falha, e pedindo para as pessoas não compartilharem, né? E aí eu apaguei, pedi para as pessoas excluírem quem tivesse baixado, né? E enfim, eu acho que eu passei um mês sem sair de casa. Eu costumava fazer umas caminhadas no bairro e eu não tinha coragem, porque na minha cabeça todo mundo tinha visto, né, que morava ali, todo mundo sabia. Então, por que eu tô contando essa história pra você? Porque isso aconteceu 2 meses antes de a gente se casar. Casar mesmo no papel, né? Assumir esse compromisso perante os homens. E essa decisão de casar é uma decisão favorável ao reino de Deus. Imagina se Diogo não tivesse acreditado que isso foi uma coisa involuntária, que foi uma coisa que eu não queria ter feito. Eu até hoje me surpreendo com a atitude dele, porque eu achei que ele ia ficar mais desconfiado, ou ia, digamos, não acreditar em mim. Eu achava de verdade que isso ia ser um problema no meu casamento. E hoje eu vejo que realmente foi algo para atrapalhar isso, para atrapalhar essa decisão, né? E eu tô te contando isso, primeiro, porque existe coisas que a gente não sabe, não entende, e existe um mundo espiritual que é muito real. E quando você decide fazer algo que favorece o reino, favorece princípios do reino, né? Porque um casamento é algo instituído por Deus. Casamento é algo que vem do coração de Deus. Foi Ele que instituiu, foi Ele que criou. Então, essa decisão, ela gera uma resistência, né, no mundo espiritual. Então, você não pode simplesmente fingir que isso não existe. Você não pode simplesmente fingir que essas coisas não acontecem, né? Quando Jesus, ele nos instruiu e nos ensinou a orar, ele falou sobre isso. Livrai-nos do mal. Ou seja, o mal existe. Então não é uma coisa que você pode ignorar. Você não vai ter medo, óbvio. Por quê? Porque Jesus já venceu tudo, né, na cruz. Ele já venceu a morte, ele já venceu as trevas, ele venceu tudo. Mas você não pode simplesmente ignorar, porque a partir do momento que você decide fazer coisas para o reino, a partir do momento que você decide cumprir e obedecer às leis do reino de Deus, o mundo espiritual vai se mover contra você, vai existir resistência. E hoje eu vejo claramente que foi isso que aconteceu. Existiu uma resistência, algo ali para causar confusão, para causar dúvida, para causar uma possível não realização, né? Porque o casamento, ele fecha brechas. Enquanto você está num relacionamento, você tem relações e você ainda não casou, ou seja, você não oficializou, você não assumiu esse compromisso, existe uma brecha na sua vida. Então, o casamento é uma forma de você obedecer,
né? Uma forma de você fechar uma brecha, né? E assim, nessa época, apesar de eu já ter me aproximado de Deus, eu não seguia nenhuma igreja, né? Eu comecei a visitar locais, e aí eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso com vocês, porque tem outras histórias que eu quero contar, mas só para vocês entenderem. Que vocês podem perguntar, Kaline, mas você não já tinha se aproximado de Deus, você já tinha começado a ler a Bíblia, porque inclusive foi a primeira coisa que eu fiz, né? Já contei isso pra vocês também. Em 2015, a primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi me aproximar foi entender a palavra de Deus, saber o que essa palavra diz. Só que eu comecei a ler a Bíblia como um livro normal. Eu não sabia que eu tinha que orar antes, que eu tinha que pedir sabedoria, que eu tinha que pedir discernimento, que eu tinha que pedir iluminação para poder ter compreensão. Então, muitas coisas eu lia e eu não entendia, né? Então, gente, nessa época, eu não estava congregando em nenhuma igreja, não tinha comunhão, não tinha instrução, né? E essa é uma das importâncias que a igreja tem na nossa vida. Ela ensina, ela instrui, ela traz discernimento da palavra, né? Ela traz clareza sobre a palavra, né? Sobre a vontade de Deus. Eu lembro que teve um momento que a gente estava dentro do mato, tomando banho nesse dia, né? No dia da praia. E eu lembro que eu perguntei pra ele, né? Eu disse, amor, será que Deus está se agradando disso que a gente tá fazendo? Totalmente despido, assim, sem roupa. Porque eu acho que eu já tinha lido alguma coisa sobre a decência, né? Sobre andar decente. Mas eu sinto que naquela época eu não tinha a sensibilidade, né? Eu não tinha... como é que eu posso falar? Eu não ouvia a voz do Espírito Santo. Porque eu tinha decidido, mas eu não tinha comunhão e eu ainda não tinha me batizado. Eu ainda não tinha aceitado criar esse vínculo, né? Ter uma verdadeira comunhão e evoluir na minha caminhada, né? Até esse ponto. Mas eu vou deixar esses detalhes de vestes de Espírito Santo para um outro vídeo, pra gente não ficar muito longo. Eu espero que você tenha gostado dessa história e que você aprenda, né, a ter cuidado, aprenda a não se expor, aprenda a ser prudente, né, porque a gente pode fazer isso, né, a gente não tá isento de ter esses imprevistos, mas assim, se ele não tivesse feito aquela foto, a foto não tinha vazado, né, então a gente precisa ser prudente, a gente precisa ser cauteloso com a nossa atitude, com a nossa postura, com o nosso comportamento. Isso é um dos princípios, né? Um das bases, né? Para você obedecer a palavra, né? E se você acha que eu tô falando besteira, vai lá em Coríntios 6 e lê o que fala a respeito do corpo, né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é algo sagrado. Então é preciso sim ter esse cuidado com o corpo.